Vamos então fazer algumas considerações, né? Rever e firmar em nossos corações verdadeiramente qual era então o problema do homem? Onde estava o problema? O problema estava no coração, Bia. No coração do homem estava o problema. Se deixou ser ofendido pelo ofendido, Satanás, né? E dessa forma perdeu a luz e uma vez agora no escuro não tem condições de ser guiado pelo aio. Aio é a própria guia, né? Que Paulo vai falar. A lei serviu de aio. E eu aconselho que você leia Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, né? Onde Paulo então vai explicar o porquê de toda a escritura, de toda a lei, até que se chegasse Cristo. A própria palavra, única e verdadeira palavra, né? De Deus. Então, uma vez que o homem está no escuro, ele não tem condições de observar a condução, o condutor, a, a, a escritura, né? A guia, o que está conduzindo ele, como um vulto em sua mente, de forma que também ele não pode nem ver esse Deus, porque ele está no escuro. De modo que quando Jesus acende a luz, porque ele é a luz, então ele vai perceber que tudo aquilo que gerou, na verdade, peso e culpa, não tinha esse propósito. Tinha o propósito de conduzi-lo, de trazer um norte. Se não me engano, a Bia falou isso no começo das primeiras aulas, um norte, porque ele não tinha noção do que era melhor para ele. E o amor estava conduzindo dessa maneira, porque o coração estava cego, né? De modo que agora a gente vai entender pela luz o que Paulo vai, o que para mim é Paulo, né? Para mim, Paulo é o autor do livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Você tem todo o direito de discordar disso. Para mim é Paulo, né? Aquele que foi escolhido. Porque Paulo era hebreu, conhecia, né, toda a lei, foi escolhido de fato para interpretar toda os rituais e sacrifícios, enfim. Mas isso é apenas um detalhe, um parênteses, não tem tanta importância assim. Então, o autor da Carta aos Hebreus vai dizer, por exemplo, no capítulo 8, Bia, e você que nos acompanha. Falando a respeito da antiga aliança, ele vai dizer: uma vez que agora nós temos sumo sacerdote eterno e superior, falando de Jesus, entendemos então que aquela velha aliança era apenas sombra, e ele vai dizer exatamente essa palavra. É fantástico, né? Sombra daquilo que haveria de se manifestar, a verdadeira substância. Substância é o que é em Cristo. Essa vida agora em Cristo e Cristo em nós, né? A verdadeira substância. E queria ler também, além desse Hebreus 8, que no mesmo Hebreus 8, ele vai dizer que agora em Cristo nós vivemos uma superior aliança, com base em superiores promessas, porque tudo aquilo que era promessa, nós recebemos, é uma realidade em Cristo, porque recebemos a promessa em nós. Então, todas as promessas estavam em Cristo. Se recebemos Cristo, temos perdão, temos riqueza, temos saúde, né? Daquilo que é necessário e fundamental para a vida nesse tempo ainda existencial.
agora superiores promessas, porque ainda agora há uma superior lá no dia da manifestação, né, da sua vinda, da sua volta. E aí é o tempo futuro. É a única verdade que a esperança aponta, né? Então, Romanos 8 nos diz claramente que aquela aliança foi uma aliança que apenas era sombra, ou seja, a substância é o que nós vivemos agora em Cristo. Não é poderoso? Agora, o verso 13, olha o verso 13 como é fantástico, desse capítulo 8 de Hebreus. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado está envelhecido e prestes a desaparecer. Uau! Acabou. Está encerrado há 2000 anos. Jesus encerrou toda a Escritura. De modo que agora, olhando para a vida dele, o modo de vida dele, é por isso que ele diz: Eu sou o caminho. O caminho não é a letra. A letra era a sombra até que se manifestasse a substância. Uma vez que nós olhamos para ele, nós conhecemos o seu modo de viver e podemos viver tal qual ele, porque o Espírito dele habita em nós. Amém.